Olá a todos, boa noite. Como todas as sextas-feiras, de costume, às 18 horas, temos um encontro marcado. Eu, aqui da CAEM, Valéria Forte, e diretores de escolas de música filiadas à CAEM. Escolas de todo o Brasil que sempre tem uma história muito interessante para contar para a gente. Então, toda semana, às 18 horas, é dia e horário de conhecer um pouquinho dessas escolas, de também poder aprender, porque todo mundo, toda escola sempre tem um aprendizado, uma experiência bacana para contar e compartilhar conosco. Então é sempre assim, gente. 18 horas, sexta-feira, encontro marcado com a live das escolas filiadas CAEM. E hoje a gente está trazendo uma colega muito bacana e que tem um viés empreendedor muito forte. Então, eu gostaria de convidar aqui para compartilhar a tela conosco a Luísa Lobo. É uma pessoa muito forte, muito capacitada, e ela vai estar aqui conosco agora para contar um pouquinho da história dela e da empresa e da escola dela. Luísa, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a sua vida é a milhão, né? Sim, muito obrigada, Valéria. Eu que agradeço pelo convite, por essa lembrança. É sempre uma honra estar contigo aí junto nos eventos. A gente tem muita alegria, assim, desde que te conheceu, assim, de ser filiado ao CAEM, na época ainda com as unidades físicas da escola. E eu acho, assim, que é uma força muito importante para escolas de música que tenha, né, esse centro de apoio, que tem esse grupo aí que a gente pode se comunicar, que tu tá sempre trazendo novidades, pesquisas a respeito das escolas de música, porque acaba que a gente fica muitas vezes num mercado que parece ser até mesmo muito informal, né, com pouco dado, com pouca informação e se sentindo muito sozinho. Então foi muito legal quando a gente conheceu. Eu agradeço aí, te parabenizo pela iniciativa da CAEM e agradeço o convite aqui para estar participando hoje dessa live contigo. Obrigada. A ideia de quando a gente criou a CAEM foi justamente essa, né? Como é um nicho pequeno, né, vamos falar assim, realmente as pessoas nem se preocupam, mas o nicho é tão importante, como a música, né, a gente viu na pandemia o quanto a música foi importante para todos, né, e ter essa união das escolas, não só, eu acho que cria um networking bacana, como dá aquela sensação, não estou sozinha nesse mundo, né? Tem mais gente que está passando pelo que eu estou passando também. Mas, mais uma vez, obrigada pelas palavras, agradeço demais. E eu também estou curiosa, porque eu sei que a sua vida deu umas reviravoltas aí, enfim, amiga, vamos começar do começo. Eu gostaria de saber como é que foi, assim, a sua paixão pela música. Quando você começou? Qual foi o seu primeiro contato? Quando? Então, conta um pouquinho da sua trajetória de vida musical. Tá, bom, eu sempre gostei, assim, de cantar, mas eu cantava de uma forma muito envergonhada no banheiro, ou a minha mãe saía de casa e daí eu botava uns CDs, assim, ficava cantando junto e tudo mais, mas nunca tinha, até quando criança pedi para ir para uma aula de música, mas aí não tinha grana, então não fiz, mas sempre fiquei, assim, com uma vontade. Quando eu tinha 19 anos, eu estava fazendo uma aula no centro da cidade, aqui de Florianópolis, e vi que tinha uma escola de música na frente. Era uma aula, na verdade, de um curso de redação e tudo mais. E aí eu pensei, puxa, eu vou fazer aula nessa escola, e eu queria fazer aula de bateria na época, e só tinha aula de canto. Daí eu pensei, canto é coisa de mané, assim, né? Ficar fazendo aula de música. Mas aí eu entrei. Na realidade, deixa eu cortar. Mané é um termo que vocês usam bastante aí em Floripa, né? Porque aqui é um pouquinho diferente aqui em São Paulo, né? Mané é o cara sem noção, né? Mas é isso que eu quis dizer, sem noção. Então... É porque o manezinho da ilha aqui é o habitante, né, a pessoa natural de Floripa, que a gente chama de mané.
Então né, tá assim, bom. meio sem noção. Que a aula de canto era coisa de sem noção, assim, né? Eu queria fazer aula de canto, era só o que tinha, e aí eu entrei na tal da aula, e só eu acabei gostando muito e em menos de um ano eu estava cantando numa banda e depois no ano seguinte eu estava cantando já profissionalmente, mas eu tinha muitos obstáculos técnicos ainda. Quando eu comecei a cantar profissionalmente, e aí tipo foi no ano seguinte, basicamente, me veio uma demanda muito forte, assim, de repertório, de extensão vocal que eu não tinha, repertórios que eu desconhecia, ornamentos, muitas coisas que eu tinha que fazer com a minha voz que eu não fazia ideia de como conseguir, Entendi. né? E eu queria sair no começo, algo que começou totalmente como um hobby, sabe, Valéria? Que eu queria era me divertir. Eu comecei a ficar tensa, assim, porque eu queria fazer valer o cachê que a galera estava me pagando, eu precisava do dinheiro também. E eu comecei a ver como uma fonte aí de renda ficar fazendo esses shows. E também, né, juntava também a coisa de me divertir, tocava muito em festa universitária, que para mim, na época, com 20 anos, era a coisa mais legal do mundo. Eu estar num show, assim, numa festa universitária de 4.000 estudantes, assim, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas aí depois passou, daí já quando passou um tempinho, e o professor de canto na ocasião me convidou para dar aulas de canto com ele. Só que foi uma coisa assim, muito despreparada de certa forma naquele momento. Bom, daí como eu estava falando, né, aí eu comecei a dar aulas de canto e só que daí aconteceu uma coisa, que quando eu comecei a dar aula de canto, a minha professora da época, ela falou assim, Luísa, tu tem que fazer exatamente isso aqui que eu te ensino na aula com os teus alunos. E aí, quando eu comecei a dar aula, Valéria, eu vi que o que eu estava fazendo não estava surtindo resultado com os alunos, Certo. aquilo que eu estava aprendendo. E aí eu me dei conta que tinha algumas coisas ali, da forma também como estavam me ensinando, que eu acho que também não estavam me ajudando a me desenvolver tanto. E aí eu comecei a procurar professores de fora, certificações de técnica vocal fora do país, acabei me juntando ali com o Fernando Zimmermann, né, que é o meu sócio no Full Voice, para gente estudar juntos num primeiro momento, inclusive, e depois a gente fundou juntos o Full Voice. E aí deu uma virada de chave na minha vida e eu acabei me apaixonando demais por essa coisa de voz. Eu até fiz um post esses dias aqui no Instagram que eu falei que houve um momento em que, logo que eu comecei a ter essa demanda profissional, que eu via que eu não tinha extensão vocal suficiente, que eu não sabia fazer as coisas que me eram demandadas, que a minha professora falou, essa música aqui tu nunca vai conseguir cantar. Isso aqui é uma coisa diferenciada, não é para ti. E aí depois, um ano depois, né, daí eu comecei a dar aulas, eu comecei a fazer aquilo que eu estava aprendendo e que não estava surtindo tanto efeito. Um ano depois dessa minha busca mais intensa por outras formações, eu estava conseguindo fazer tudo que ela dizia que eu não ia conseguir. Então foi daí que veio bastante essa nossa necessidade de estudar muito técnica vocal. Luísa, para continuar, então você deu esse viés todo no seu começo de estudo musical, especificamente, depois da sua necessidade de ampliar os conhecimentos, né? E Sim. quando veio a sua escola? Eu não sei, eu acho que você ia começar a falar da Full Voice. Como é que surgiu a Full Voice? Venha nessa linha, então, para a gente poder acompanhar esse raciocínio. Sim. Bom, aí eu e o Fernando, a gente já estava sempre trabalhando juntos, estudando juntos, pesquisando juntos. Ele estava num momento abrindo um espaço para ele, eu estava abrindo um espaço para mim, para atender, além das escolas de música que eu trabalhava na época. E aí a gente disse, bom, então vamos juntar as nossas coisas aqui, vamos trabalhar juntos, né? Porque a gente já tinha essa forma, de certa forma, um pouco diferenciada de pensar a respeito de técnica vocal. Era muito parecido, inclusive num lugar que eu tinha trabalhado, eu recebi esse feedback, que eu dava aula igual o Fernando.
E não foi proposital, era o jeito que eu dava aula, e a gente dava aula de um jeito muito parecido. E a gente tinha resultados muito bons, justamente por conta dessa busca muito intensa, assim, de procurar o que realmente funcionava. Como que a gente poderia melhorar nossa comunicação nas aulas, como que a gente poderia ter uma comunicação bem assertiva com os alunos, como que a gente poderia entender o que está acontecendo na voz dos outros e ter ferramentas específicas para cada caso na voz da pessoa. Então, uma pegada muito técnica, sabe, Valéria? Nem eu, nem o Fernando temos uma formação musical formal. Eu sou formada em jornalismo, ele é formado em publicidade. A gente fez muito curso livre de música, né? Graças, inclusive, a escolas como são filiadas a CAEM. Fizemos muitos cursos livres de música. Eu cheguei a fazer algumas disciplinas no curso de música aqui da universidade, mas a nossa formação foi muito na parte de técnica vocal. E aí a gente se juntou, a gente fundou o Full Voice em 2013, justamente nessa perspectiva de vamos trabalhar com esse método, com essa forma de trabalho que a gente sabe que dá resultado, que a gente confia, que a gente que não vai deixar o aluno ali boiando na evolução dele, que eu nunca vou ter que chegar para um aluno e dizer, não, isso aqui tu não consegue cantar, não consegue alcançar, porque a gente tem ferramentas para fazer as pessoas descobrirem o máximo potencial da sua voz. Então, na realidade, o que eu percebi pela sua conversa? Você e o Fernando tinham uma didática muito parecida, sem ter noção, né? Assim, quer dizer, um não copiou o outro, eram maneiras semelhantes, né? Uma descoberta de poder trabalhar de um novo formato. E em 2013, então, nasce a Full Voice, com você e o Fernando. Para quem não conhece, o Fernando é seu sócio, acho que até hoje, né? Sim, sim. Até hoje a gente trabalha juntos, né? O Full Voice hoje, esse ano, fez 8 anos de existência, em setembro. Na verdade, assim, ó, não é que um não copiou o outro, mas a gente bebia das mesmas fontes, né? Então a gente fez cursos parecidos, a gente teve uma formação. O Fernando, ele se certificou no Speech Level Singing, que foi um treinamento para professores do maestro Seth Riggs, que foi professor do Michael Jackson, do Stevie Wonder, da Madonna, da Barbra Streisand, e eu fazia aula com uma pessoa que era muito dentro dessa rede, do Ifton, fazia aula com o Jim Kaelin, que foi presidente de uma outra associação muito parecida, sabe? Então, assim, a gente tinha essas referências de uma origem muito parecida também, Valéria. Então, isso fez com que a gente também desse aulas de uma forma muito semelhante. Entendi. Bem interessante. E outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a sua escola nasceu com uma proposta de justamente, para quem estivesse chegando, não passar pelo que você passou, pelas limitações e considerações que eram feitas pelos professores. Ah, você não pode fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo. Então, eu acho que a partir dessa leitura é que você começou a trabalhar com os seus alunos. Acho que foi com essa maneira de não frustrar ninguém, né? É a leitura que eu fiz, é isso mesmo? Exatamente. E outra coisa que a gente trouxe muito forte, Valéria, é que, assim, no universo de canto e técnica vocal, existem muitas linhas de pensamento, muitas abordagens pedagógicas, e o que a gente via também é que em muitas escolas cada professor falava uma linguagem. Então, às vezes acontecia a Luísa está ensinando de um jeito, mas eu ensino de outro, a Luísa está errada. E aí, tipo, virava um ambiente que não era colaborativo, era competitivo, e também as pessoas, às vezes, parece que não faziam questão de se comunicar. Porque, às vezes, a gente está falando a mesma coisa e a gente quer o mesmo resultado, mas com palavras diferentes, né? E essa é uma coisa que a gente prezou muito na história do Full Voice, a gente estava montando um projeto, uma escola, para que os professores pudessem se sentir integrados, para que os professores pudessem se sentir incluídos e nesse ambiente muito mais colaborativo. Que a gente conseguisse falar a mesma linguagem, que a gente conseguisse se entender. Então, isso aí, deu uma trabalhando. Já voltou, Luísa, tranquilo. Então, a Luísa estava explicando aqui para a gente, né, a proposta da Full Voice, quando ela foi montada, né, de justamente ter um ambiente, ela estava falando justamente isso, um ambiente colaborativo, né, não frustrante para ninguém, nem para o professor, porque às vezes o professor pode se frustrar também,
não conseguindo passar, né, não conseguindo transmitir aquilo que é o objetivo da aula e, por consequente, frustrar um aluno que pode abandonar a música, onde ele poderia não só ter uma carreira, mas ter um hobby muito bacana e bem desenvolvido, né, Luísa? Exatamente. Essa questão desse ambiente colaborativo, que as pessoas conseguem se conversar com empatia, sempre foi assim a nossa máxima. Exatamente. Você tem uma proposta, eu lembro bem quando nós fomos lá na Teodoro Sampaio e conversamos bastante, eu fiquei muito surpresa mesmo, positivamente, encantada com toda a proposta que vocês tinham, com a bagagem que você já tinha tão jovem, né? E já tinha uma bagagem bacana. O Fernando também, uma pessoa muito competente, né? Então, uma união extremamente positiva e promissora, né? Da cá para frente, é isso aí. Bom, mas a Full Voice nasceu em Florianópolis, é isso mesmo? Conta pra gente, porque depois vocês vieram para São Paulo, agora conta essa trajetória da fundação, vem para São Paulo, volta para Floripa, conta pra gente como é que foi esse mundo aí. Tá, a gente abriu. A Full Voice, na verdade, surgiu em setembro de 2013, com o Fernando se mudando para uma salinha muito pequenininha, aqui no centro da cidade de Florianópolis. É, Aí a gente estava negociando para eu conseguir trabalhar com ele naquela sala, mas a sala era muito pequenininha, tinha um buraco entre a sala que seria minha e a sala que seria dele, então não tinha como a gente dar aula ao mesmo tempo. E aí depois a gente se mudou para um lugar um pouquinho maior, em março de 2014, inclusive a primeira aula que eu dei efetivamente no Full Voice foi no dia 10 de março. Eu não tenho como esquecer porque foi meu aniversário. É, e aí, ali a gente tinha um espaço para 3 salas. Uma era minha, uma era do Fernando e a gente tinha uma sala livre para outra pessoa. Daí, ainda nesse ano de 2014, 2 professoras se juntaram a nós. Uma era uma aluna já de tempos do Fernando, que estava se formando em música e estava querendo dar aulas. A outra era uma amiga minha, que já era professora há mais tempo e tudo mais. E aí a gente estruturou, a gente passou assim para elas como que era, né? Elas já conheciam bastante a nossa forma de trabalho, gostavam. E a nossa preocupação era a seguinte, Valéria, se tu vem procurar fazer aula comigo ou com o Fernando, né? Já que a gente tinha uma forma de trabalho parecida e a gente garantia que ia ter resultado, a gente queria que todos os professores que tivessem vinculados ali à nossa marca entregassem um padrão de aula muito elevado. Então, a gente começou a formatar esse esquema de método de trabalho que a gente sabia que fazia com que o professor não é nada de engessado, nada de engessado. Eu tenho horror a povo que confunde isso com coisa engessada. Não. É uma forma de estruturar o trabalho para que tu consiga se esclarecer e ter resultado mesmo. Aí, Aí a gente viu que estava dando legal com essas 2 professoras, a gente expandiu, a gente foi para uma unidade maior, que a gente conseguiu ter 6 salas de aula, tinha um espaço também, um espaço bem grande, tipo um auditóriozinho e tudo mais, uma recepção legal, aí começou a vir funcionário, aí começou a crescer, começou a ficar bem legal. E aí a gente começou também a expandir para treinar professores de canto ao redor do mundo, assim, né? Porque a gente tem até licenciado na Suíça. E aí eu me mudei para São Paulo por motivos pessoais. O meu atual marido, na época noivo, estava morando lá. E aí a gente abriu uma filial em São Paulo, na Teodoro Sampaio. E também foi uma experiência assim, muito bacana. Eu fiquei 3 anos em São Paulo, agora eu estou um pouquinho nômade, assim, temporariamente estou em Florianópolis, mas mais perto assim, da família, mas a gente ainda não está bem. Eu estou um pouco. A gente optou por ter uma liberdade assim geográfica e as escolas, as unidades físicas que a gente administrava antes, ainda existem, são unidades licenciadas do Full Voice, mas hoje não sou mais eu nem o Fernando que administramos. Aqui em Florianópolis é a GoPlay e em São Paulo é a Voice Experience, mas continuam os professores licenciados do Full Voice. Entendi. Muito bacana. Deixa eu fazer só uma pergunta. Então, em algum momento você teve outro instrumento ou sempre foi 100% só voz? 100% só voz. As nossas maiores empreitadas com outro instrumento foi coral, que continua sendo voz, e violão para cantores. Tá. Era só Só um uma cursinho, base, né?
e professor se acompanhar. Tá. Bom, me conta uma coisa. O seu viés musical eu já vi, né? Essa empreitada nômade que você falou, enfim. Hoje a tecnologia permite isso com muita facilidade, né? Nos ajuda muito nesse sentido. Mas, assim, abrir uma escola, mesmo que você tenha o apoio do Fernando, ela traz uma bagagem junto, né? A gente tem que carregar uma mala, porque não é só dar aula. É administrar, é gerir a escola, é fazer marketing, é cuidar de finanças, enfim, você e o Fernando juntos. O que quando vocês começaram a trabalhar na escola, o que doeu mais? Aonde falou, ai meu Deus, e agora? O que foi que pegou? Aonde foi? Olha, realmente, assim, é uma experiência de evolução, de crescimento, assim, uma loucura. Essas escolas foram literalmente escolas pra gente, né? Porque a gente aprendeu muito administrando Entendi. escola. E realmente, a gente tem que sair daquela casinha de agora eu só dou aula de canto, porque tem muita coisa rolando. Eu acho que o nosso primeiro impasse foi com a parte de controle financeiro. Porque a gente, quando começou, a gente não emitia nota fiscal, nem sabia o que era isso. A gente, sabe, tipo, os pagamentos era uma coisa assim, a gente tinha um pouquíssimo problema com inadimplência, graças a Deus, sempre foi muito tranquilo, os nossos clientes sempre foram muito qualificados, mas, assim, era um pouco desorganizado. No começo, os professores gerenciavam suas próprias cobranças e planilhas, depois a gente teve que contratar funcionária. Então, eu acho que as dores principais foi a gente se estabelecer com um sistema financeiro que fosse enxuto, que fosse viável, que fosse o mais automatizado possível. A gente ficou uns 2 anos, eu acho, assim, se debatendo, sabe, Valéria, para conseguir estruturar uma operação enxuta e boa. E eu digo assim que, por exemplo, a unidade licenciada lá de São Paulo levou tudo pronto, assim, sabe? Levou 6 anos de sofrimento com tudo resolvido. Claro que cada um. Mas essa A parte de facilidade, né? Então, quem compra a licença já tem os perrengues resolvidos, né? porque assim, a forma como a gente achou de gerenciar, de cobrar mensalidades, tudo de forma automatizada, com um controle muito sucinto, sabe, bom, com emissão de notas fiscais, tudo automático, a gente conseguiu automatizar o máximo que dava, porque a gente chegou a gerenciar 200 alunos com 2 funcionárias só. Nossa, maravilha, né? E fora, além de cursos para professores de canto, que a gente fazia, porque não era só esses 200 alunos, aí se for pensar os professores de canto, os evento e mais um monte de coisa que a gente chegou a fazer, era muita coisa. Então a gente conseguiu fazer uma operação bem enxuta, sabe, Valéria? E essa foi a primeira dor, a gente conseguir se estruturar como escola para ter uma operação enxuta e automatizada, assim. A Entendi. outra coisa foi a contratação de funcionários que durante o período foi uma dor também. A gente não sabia direito como fazer isso, a gente deu umas bolas fora. E a outra coisa depois foi com as escolas, já com 2 escolas, a captação a gente começou a sentir mais. A captação que nunca tinha sido um problema para a gente, com 2 escolas e mais professores, a gente começou a sentir essa dor um pouco maior, assim, de tipo, tá sempre, vamos fazer Correndo movimento para atrás. captar, vamos fazer movimento para captar, sabe? Exatamente, entendi. Você vê, são várias frentes, né, de trabalho que a gente precisa estar atento e focado, né? O principal é o trabalho interno, que é dar aula e ter os alunos ali bem atendidos. Aí vem a parte da gestão, que você bem falou, que é uma parte importantíssima, que senão o fluxo de caixa não vem, se você vai ter dor de cabeça, né? Então, fazer esse negócio enxuto é bem bacana. E aí vem essa outra fase que você também comentou, que é a captação de alunos, está sempre mandando novidades, interagindo com o público, formando um novo público para poder vir para suas escolas, enfim. Mas é isso aí. Então, hoje tudo resolvido, até com o sistema já automatizado, de maneira a facilitar a gestão e o controle de pagamento, financeiro e tudo mais. Isso é muito importante. Quem é mais importante dentro da nossa escola é o aluno. Então, primeiro lugar é o aluno. A gente precisa estar com tudo redondinho para ele.
E aí depois vem essas partes secundárias, que é a gestão e o marketing de captação. Mas, Luísa, então você tinha uma escola e, de repente, eu não sei, aí você precisa me contar e contar aos colegas com detalhes, você transformou essa sua escola numa empresa de capacitação para professores, ou Uhum. você continua com escola e capacitação? Me conta qual é o modelo de negócios que você e o Fernando têm hoje. Tá. Bom, a gente tinha duas unidades físicas, né? Escolas físicas, né, Valéria? Que estavam sob nossa administração. Além das escolas físicas, a gente já dava treinamentos para professores de canto, tá? A gente dá treinamentos para professores desde 2016 e desde 2017 a gente tem o licenciamento do Full Voice, que são professores de vários lugares do país e até do mundo que se vinculam à nossa marca, que trabalham com o nosso método, que se divulgam usando, né, a nossa marca. Além disso, a gente tinha cursos online para cantores, então que a gente também atendia quem não tinha disponibilidade de fazer, por exemplo, uma aula semanal com o professor. Que a gente sempre também trabalhou com internet, a gente sempre deu aula online, desde o começo do Full Voice. Inclusive, aquela primeira aula que eu te falei que eu dei foi online. A gente sempre deu aulas online, mas assim, tinha gente que não tinha disponibilidade de estar uma vez por semana com o professor, ou às vezes uma limitação financeira, uma limitação de tempo, enfim, ou não queria, sabe? Queria fazer um curso. Então a gente tinha curso online, treinamento de professores, formação de professores de canto e as escolas físicas, as unidades físicas. O que aconteceu é que chegou um momento que ficou muita coisa pra gente, né, Valéria? Muita coisa para a gente gerenciar, a gente curtia e curte essa ideia de uma equipe enxuta. E aí, com a pandemia, a gente estava, para o ano passado, a gente estava com um planejamento muito focado no presencial. Ano passado, 2020, a gente tinha passado em comprada para rodar o Brasil fazendo workshop e focar nas unidades em fazer workshops em São Paulo e em Florianópolis, onde a gente tinha as unidades físicas. Com a pandemia, a gente não fez nada disso, então a gente teve que reformular todo o nosso planejamento do ano, ali em meados de março, abril. E aí veio muito esse questionamento meu e do Fernando. A gente viu, a gente tem tanta coisa aqui para fazer. Será que não é melhor que a gente distribua um pouco mais isso, sabe? E outras pessoas possam, de certa forma, nos ajudar mais intensamente com isso? E aí foi a ideia que a gente teve de passar, de certa forma, a administração dessas escolas físicas para outras empresas. Então, aqui em Florianópolis, quem gerencia essa operação, que era a nossa antiga escola, agora é a GoPlay, essa escola que é uma unidade licenciada do Full Voice. Então, todos os professores da GoPlay em Florianópolis são professores licenciados do Full Voice. E em São Paulo é a Voice Experience, onde que, inclusive, quem é a diretora hoje era já uma professora, é uma das nossas professoras licenciadas, que é a Tati Queiroz, e eles estão administrando lá. Então, assim, ainda existem essas escolas de música, né? A gente só trocou o nome também, porque não é mais a minha administração, Fernando, mas são essas unidades licenciadas. Então, oi? Deu Travou uma aqui, travadinha. voltou? Olha, você estava falando assim, e depois cortou. Né? Você falou da Voice Experience, você falou da GoPlay, e você falou, ainda existem essas, e aí cortou. É que ainda existem as escolas, basicamente no mesmo local que era quando era o nome do Full Voice, os mesmos professores, a mesma qualidade, o mesmo treinamento, mas é uma gestão diferente. E assim, mas não na prática, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou com todos os alunos. Na prática não mudou muita coisa. Na teoria só que mudou o nome da escola, assim, mas na prática continua o mesmo, são aulas de canto, né? Escola focada em aulas de canto. Quer dizer, desculpa, a GoPlay tem instrumentos, tá? A Voice Experience que é focada em aulas de canto, mas a GoPlay tem instrumentos, inclusive um dos sócios é um guitarrista bem proeminente, bem famoso no mercado. Mas assim, em relação às aulas de canto, é a qualidade de aulas dos professores licenciados do Full Voice. Mas era muita coisa, sabe, Valéria? Não era como se, assim, não foi que a gente faliu, que a gente fechou, que não deu certo. Foi
é muita coisa para esse nosso momento, sabe? E outra, eu estava saindo, eu estava com plano de sair de São Paulo. A gente não tem, a gente queria pessoalmente, tá? Essa liberdade geográfica, Fernando. Então, não tem como você ter uma unidade física sem estar perto, né? É bom estar perto, é gostoso estar perto, é importante você estar perto. É necessário, é. E para a gente não fazia mais sentido. Então foi uma questão realmente de dividir para outras pessoas gerirem a unidade física. Agora, a gente continua com os treinamentos de professores, com o licenciamento do nosso método e marca, com os cursos online para cantores. Isso segue tudo normal. A parte online segue tudo normal. Entendi. E você, por exemplo, você e o Fernando, vocês trabalham dessa maneira com a capacitação de pessoal, de profissionais, né? E vocês também dão aula presencial aí em Floripa, ou não? Treinamento é só online? Nós estamos dando aula somente online agora. Porque eu tô trabalhando, tô de home office eterno, não sei até quando, na minha casa, depois eu vou me mudar também, o Fernando também. Então a gente foi uma opção assim, sabe, que a gente acabou, não, vamos ficar atendendo online. Claro que assim, ó, vou te ser bem sincera, hoje eu dei uma aula presencial. Eu tenho uma aluna que veio da Bélgica fazer aula aqui, ela se hospedou num hotel a menos de 1 quilômetro da minha casa, eu fiz até Uber, que eu fui lá buscar ela para fazer aula de canto na minha casa. Bacana. E olha, ainda por cima ela vai para Floripa, né? Uma das cidades mais lindas do Brasil. Então, tem dois atrativos aí, né? A Full Voice e a praia. E eu tô morando na frente da praia, então ela pegou um hotel aqui do lado, na frente da praia também. Bem chato, bem ruim. Ai, que delícia. Bom, e como é que você vê? Você já tinha esse hábito, né, de trabalhar online, você já tinha essa cultura tecnológica, né? Você bem falou que desde o início já trabalhava com ela. Mas como é que você vê daqui para frente, né? A gente na pandemia, querendo ou não querendo, trabalhamos online, gostando ou não. E daqui para frente, como é que você vê a Full Voice? Muita gente querendo aula presencial, a gente percebe que talvez uma necessidade até humana, né, do contato. Como é que você vê a Full Voice daqui para frente? Continuando no online, talvez fazendo algo híbrido, ou conforme a necessidade, ou conforme o momento? E o crescimento da Full Voice? Como é que você vê o futuro da Full? Tá, assim, ó. A forma como a gente está se estruturando e como a gente já se estruturou é para a gente se manter online. Isso não quer dizer que a gente não faça um evento ou outro presencial. Por exemplo, nós vamos fazer no começo do ano que vem um evento dos licenciados presencial. A gente pretende fazer, se a pandemia deixar, um grande evento de 10 anos do Full Voice aqui em Florianópolis, porque a gente fez um de 5 anos, era para a gente ter feito o de 7, mas aí foi 2020, teve a pandemia. Então, algumas coisas pontuais, sabe? Um curso presencial pontual, uma coisa, mas claro, a gente nunca sabe, não vou dizer, né, daqui até, não sei, mas no momento o nosso foco é online. Agora sim, Valéria, antes da pandemia vir, a gente já trabalhava muito online. E a gente tinha escolas físicas presenciais. Só que o que a gente sacou é que é o seguinte, é muito conveniente eu fazer aula da minha casa e não pegar, desculpa a palavra, um puta trânsito em São Paulo para me deslocar até sei lá onde para fazer aula. Então, assim, a gente já via que as escolas, antes da pandemia, os professores, muitas escolas tinham muito receio de abrir para esse universo online. Falavam que não funcionava, que a gente era maluco, que não sei o quê. Mas o que a gente sacou a gente tinha esse atendimento online, mas a gente tinha o atendimento presencial. O atendimento presencial, ele tem que fazer valer a pessoa pegar trânsito. Ele tem que fazer valer, ele tem que ter um diferencial. Exato. Então, ele tem que ser uma experiência à parte. O que a gente sempre falou é que a questão técnica, a questão de desenvolvimento técnico e a aula, a parte técnica, a gente não tem diferença, Valéria, assim, ó, do online para o presencial. A pessoa evolui. Eu estou atendendo essa minha aluna agora da Bélgica aqui na minha casa.
A diferença é que depois da aula eu fui almoçar com ela, sabe? É só um convívio. Então, assim, no presencial eu acho que as coisas, e por isso, assim, tu perguntou do futuro, da FUL com o presencial, por isso são coisas específicas que vão trazer uma experiência e que justifiquem a pessoa se deslocar até um lugar. No nosso caso, muitas vezes pegar um avião e sair de um estado até o outro para ir num evento presencial com a gente. E numa escola de música, que já era a nossa pegada, é proporcionar um ambiente que a pessoa chegue na escola, se sinta super bem recebida, super confortável, que ela vai, que ela sinta que aquilo, sabe, tá fazendo diferença na vida dela sair de casa, pegar trânsito ou não pegar trânsito, mas ir para lá, ser recebida de um jeito diferente, interagir com outras pessoas, sabe? Poder ter, então, acho que é assim meio que eu vejo o futuro, sabe? Porque a gente tem essa praticidade, puxa vida, eu tô em Florianópolis, tu tá em São Paulo, a gente tá fazendo essa live, a gente tá trocando uma ideia, mas tomar um café contigo aí quando eu for para São Paulo tem uma outra perspectiva, tem uma outra, sabe? Tem uma coisa diferente. Então, acho que é isso que as pessoas têm que pensar a respeito da atuação presencial e da atuação online, né? A gente tem que o presencial, o online não vai substituir o presencial. Só que se o presencial não tiver esse diferencial, aí não vale a pena às vezes, né? Exatamente. Olha, você falou muito bem, viu, Luísa? Porque você conseguiu identificar qual a riqueza do presencial e, simultaneamente, mostrar as facilidades desse universo online, das aulas online. E eu acho que é isso mesmo. E outra coisa que você falou que é muito importante, que está muito em moda, é a experiência, né? Ele fala da experiência do consumidor. E é justamente isso. Que experiência você está levando para o seu aluno, né? Ela pode ser, como você falou, a minha aluna que veio da Bélgica acabou gerando um almoço, né, que logicamente essa experiência é fantástica, a troca de bate-papo, de conteúdo, de informações, além da aula, né, é um enriquecimento pessoal, mas como as vantagens desse mundo online também, onde o professor economiza tempo, a escola economiza um monte de coisa também, né, tendo uma boa administração, tudo se torna viável. Hoje mesmo eu estava numa escola aqui na capital, em São Paulo, fui visitar pela primeira vez a Escola Clube da Música, que é aqui no bairro de Ipiranga, porque ele é filiado desde a pandemia, então eu não tinha tido a oportunidade de visitá-lo. E ele mesmo falou, olha, a diferença é justamente essa, né, da gente poder causar uma impressão positiva, que faça valer a pena esse deslocamento, esse tempo que a pessoa está justamente disponibilizando para poder fazer sua aula de música. Então, é isso mesmo, você falou muito bem. As vantagens do presencial, as vantagens do online, e o que a gente tem que fazer é valer a experiência. Que esse cliente, que esse consumidor saia querendo mais, né? Voltar na próxima aula entusiasmado e cheio de energia. Outra curiosidade. Eu acredito que você, por trabalhar já com pessoas mais voltadas à capacitação, você não pega pessoas zeradas, né? Quer dizer, você já chega, quem vai procurar a Luísa com o voz do Fernando, ele já tem uma bagagem, é isso mesmo? Acontece, a gente tem muita procura, aí eu vou falar de aulas, tá, de canto, muita procura de aulas por professores de canto. A gente hoje também tem uma barreira de preço, porque o preço das nossas aulas está alto, considerando aulas, a média. Então acaba que as pessoas, vêm muitos professores de canto, às vezes cantores que querem resolver alguma coisa mais pontual, acontece. Mas assim, a gente trabalha com todos os níveis, com todas as idades, com todos os estilos. Eu adoro cantor iniciante, eu acho uma maravilha de trabalhar. Eu tenho uma aluna atualmente que é super iniciante, eu acho uma delícia. Não tenho essa coisa de que, eu só trabalho com quem. Até porque eu acho que assim, ó, às vezes eu dou aula para professor de canto, e tem gente que tem uma habilidade vocal tão boa, né? Que eu pensei assim, nossa, que fácil que foi dar essa aula. E eu gosto de desafios, sabe? Então, assim, eu gosto de trabalhar com voz difícil. Eu vejo que tem muitas pessoas muitos professores de canto até, que tipo, não, eu só trabalho quando a pessoa já sabe fazer isso, 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 senão eu mando para uma fono consertar. E a gente trabalha com
sabe, a voz está quebrando, a pessoa desafina terrivelmente, mas não é, ela sabe que desafina, não é o ouvido, ela não sabe coordenar aqui a musculatura dela. Então a gente, sabe, a voz tá esquisita, o timbre tá horroroso. A gente adora essas coisas, assim, a gente gosta de trabalhar porque é para isso que eu vejo meu trabalho, assim, é pegar, e eu É um gosto. desafio, né? Exato, e eu gosto dessas pessoas que às vezes estão desacreditadas, sabe? Porque eu já fui uma pessoa assim, o Fernando já foi uma pessoa assim. Então a gente não tem a menor pretensão de só trabalhar com cantores profissionais, a gente nem busca isso, na verdade. A gente realmente tenta se posicionar, a estar muito aberto, e daí nos nossos cursos online para cantores também, que são mais acessíveis em relação tanto a acesso de agenda quanto a preço também, mas acontece que muita gente acaba já nos procurando depois, inclusive, Valéria, de alguma tentativa frustrada de aprender a cantar. Aí ele sabe assim, olha, eu vou lá na Luísa porque eu sei que ela passou por isso também, ela vai me entender. Então acaba acontecendo isso, mas assim, dentro por exemplo, do Descubra Sua Voz, que hoje é um treinamento que a gente tem com cantores de todos os níveis e estilos, então não tem essa só de profissional. Entendi, bem bacana. Bom, você falou que vai fazer um evento grande, mas acho que não é em 22, é em 23, né? Porque É, são 10 anos. 23. Se eu falei 22, eu falei errado, porque eu tô errada aqui no ano. Eu sou horrível, eu sempre falo data errada, Valéria. Isso é uma piada interna. Porque eu erro, assim, 80 anos, assim, tá? Às vezes. Então, o pessoal já ri comigo. Então, se eu falei, desculpa. 2022, a gente vai fazer um evento presencial com os licenciados, tá? Em março do ano que vem. Tá. Hoje a gente tem aí cerca de 30 professores licenciados da marca, e aí tem também uma levinha aí de mais umas pessoas que estão para entrar, mas aí em 2023, setembro de 2023, que a gente vai fazer daí 10 anos, a gente gostaria de fazer um evento grande, porque a gente teve o evento de 5 anos, que vieram 150 pessoas aqui para Florianópolis, Valéria, então a gente quer fazer um evento maior, né? Em setembro de 2023. A única coisa que não está confirmado, porque a gente ainda não está seguro em relação à questão da pandemia, Eu né? sei. O evento dos licenciados seria uma coisa menor mesmo. Tá. E aí, para a gente começar a fechar, eu queria saber uma coisa. Se a escola, por exemplo, uma escola de música, ela tem já seus métodos próprios, ou enfim, ela usa alguma metodologia, algo é impeditivo para que ela use na parte de canto o material da Full Voice? Comercialmente, isso daí é um ponto negativo? Tá, o material do Full Voice ele é de uso exclusivo dos professores licenciados e das unidades licenciadas. Isso é uma coisa que a gente tenta prezar para o pessoal. Mas assim, ó, tem um monte de escola por aí que imprime o material e cola A gente não tem assim. A gente não é polícia chata, a gente quer que as pessoas melhorem, que as pessoas aprendam, que as pessoas aproveitem. A gente dá muita coisa de graça, curso completo para professor de canto a gente dá de graça, a gente dá certificado do curso que a pessoa fez ali de graça e recebeu. Então, assim, a gente tem muita coisa de graça. De graça é o que não falta. Agora, para vender, para dizer assim, né? Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa fazer um cursinho rápido com a gente, botar o nosso logo para vender as suas aulas. Daí isso não pode, sabe? Ou tipo usar alguns termos específicos do método, ou algum material, vender material do nosso método sem ser licenciado, isso não pode. Mas as escolas, elas podem procurar para licenciar os seus professores ou se tornarem unidades licenciadas. A gente tem 3 unidades licenciadas atualmente, tá? Uma em Petrópolis, no Rio de Janeiro, essa nunca foi nossa, a de São Paulo e a de Florianópolis. E aí e não tem problema as unidades trabalharem com outros métodos, terem outros instrumentos. A gente é muito essa coisa assim da liberdade, mas a gente faz questão que os professores tenham passado por um treinamento, porque já aconteceu muito, Valéria, de escolas nos procurarem e falarem assim, quanto é que paga para usar essa logo aí de vocês? Praticamente isso.
E isso a gente não faz, porque a gente, se for a escola lá no interior do não sei onde, que está usando a nossa marca, a gente quer que a pessoa que chegue lá receba o atendimento que a gente sabe que um licenciado do Full Voice vai entregar. Então, às vezes... É o nome de vocês, né? Exato. Então a gente não faz isso, a gente não entrega apostilas e diz, se virem. A gente não vende o nome da nossa marca sem um treinamento, entende? Então precisa estar muito bem alinhado com a gente. Nós somos extremamente chatos nos nossos treinamentos e processos seletivos de professores. Então, existe um envolvimento da pessoa realmente querer, da escola está disposta, do professor está disposto, né, a estudar, gente. Mas a gente não limita. E se a pessoa tiver outras formações, em outros métodos, a gente também não fica, não, só pode usar isso, só pode fazer. Não. Mas é um bom senso ali em relação à comunicação e tudo mais que a gente trabalha, mas isso, quem já vai se encaminhando para os nossos treinamentos, acaba já falando essa mesma língua, que foi aquilo que eu te falei, da coisa colaborativa e das pessoas poderem se comunicar bem entre si. E a satisfação do aluno, né? Exato, em primeiro lugar, porque eu vou te falar que o que mais fez a gente crescer não foi marketing, não foi uma excelente administração, porque não, a gente penou para conseguir isso, não foi nada disso. É o resultado. São as pessoas cantando melhor. E uma das nossas maiores fontes de captação de alunos foi o boca a boca, foi a indicação. Vai lá fazer aula no Full Voice, porque é top, porque tu vai melhorar. Vai lá fazer aula. Então, foi isso, sabe? Foi assim que a gente cresceu muito através do resultado. E é isso que a gente fala muito para as escolas e para os professores, sabe? Não adianta olhar o Instagram do vizinho e achar que, meu Deus, aquela escola está maravilhosa e eu sou uma... Se você estiver entregando um resultado para os alunos, proporcionando essa experiência legal, entendendo o perfil de cliente, né, entregando um serviço de valor, sempre vai ter gente procurando e indicando, né? Indicando, defendendo a tua marca, defendendo a tua escola. Esse é o principal. Nossa, a gente tem exemplos vivos de escolas enormes e que o que funciona é o boca a boca. Não tem, tem escola que não faz propaganda e está lotada. Por quê? Faz um bom serviço, tem uma boa... Enfim, ela tem aquele pacote completo, né? A satisfação do aluno, o atendimento, o ambiente, quer dizer, é o pacote completo. Mas antes de fechar, eu gostaria que você, para quem tiver interesse, de repente, um colega nosso, né, um dono de escola, quer procurar aí para ter um material diferenciado na aula de canto, e poder fazer a captação de alunos, a capacitação de professores. Capacitação. Para quem, ou que e-mail, como é que pode procurar vocês? Ou nas mídias? Pode mandar uma mensagem aqui no direct para o nosso Instagram, @fullvoicesinging, pode mandar direto para mim, que é @luisafullvoice, pode mandar um e-mail também para contato@fullvoice.com.br, mas se mandar aqui pelo Instagram, já que a pessoa estaria vendo essa live pelo Instagram, é só mandar @fullvoicesinging e a gente retorna, e aí a gente passa ali o WhatsApp e começa a conversar. Para quem não sabe, Full Voice é com 2 L's, full de cheio, né? F-U-L-L e voice. V-O-I-C-E. É isso aí. Luísa, muito obrigada pelo papo. Foi uma delícia. Você é uma empreendedora, você e o Fernando são 2 queridos, né? Além de tudo, simpáticos e cheios de conteúdo. Então, empresários da música que tiveram que selecionar a área de trabalho de tanto que estavam crescendo. Então, eu desejo, assim, de coração, muito sucesso, mais ainda, que em julho a gente possa se ver, porque tudo indica que teremos o congresso presencial, conto com a presença de vocês. E agora passo a palavra para você no encerramento. Vai ser uma honra poder participar presencialmente de mais um evento da CAEM. Muito obrigada, Valéria, pela oportunidade, pelo convite. Adorei o bate-papo. Muito obrigada. Também, muito obrigada também. Um lindo final de semana, bom feriado, que amanhã aqui é feriado, não sei se aí é. Aqui não, mas é sábado, né? É sábado. Então, de qualquer maneira, um ótimo fim de semana. Luísa, muito obrigada, Luísa Lobo. Um abraço ao Fernando também. Muito sucesso para a Full Voice. Vida longa. Valeu, obrigada.
tem mais live da Karen. Até sexta, 18 horas. Beijo, beijo, Tchau. Luísa.